Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos analisar uma empresa para você ter noção como é que a gente faz para selecionar se vamos investir ou não nessa empresa. A empresa que nós escolhemos para fazer isso é a Irani. Meu nome é Edmundo, mas meus amigos me chamam de Ed. Nesse canal nós tratamos de educação financeira, investimentos, fundos imobiliários, ações, rendas extras, forma de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Se esse tema te interessa, considere assinar e acompanhar esse canal. Vamos nessa então. Estamos aqui no site do Investidor 10. Tá? É um site gratuito, ele pode ser pago caso você queira assinar o pacote premium, tá? Mas dá para trabalhar com ele só na parte gratuita também. Então nós vamos chegar aqui no site, vamos digitar aqui Honey3, que é o código da empresa. Tá aqui, ó. Vamos nela. Então, o que nós temos aqui? Nesse site, nós temos muitas informações. Aliás, temos praticamente todas as informações que nós precisamos para selecionar uma empresa. Temos aqui a cotação, que é o valor que ela está valendo, variação nos últimos 12 meses, então ela está caindo, PL, preço sobre lucro. Você pode entender assim, é o tempo que vai levar para você recuperar o dinheiro que você investiu. O P sobre VP é o preço da empresa, isso em relação se ela está alto ou baixo, tá? Aqui nós vamos perceber que está um pouco alto, nós vamos explicar o porquê. E o Dividend Yield, nós vamos analisar aqui passo a passo. Descendo um pouco mais aqui, temos a cotação dela em 7 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, repara que está caindo, mas aqui é 1 ano. Lembrando, quando a gente trabalha com investimento em renda variável, nós somos investidores de longo prazo, então 1 ano para a gente é interessante você ver? É interessante, mas não é decisivo. Nós temos que ver aqui, ó, 5 a 10 anos, que interessa um pouco mais para a gente. Temos a rentabilidade aqui não descontando a inflação e aqui descontando a inflação. Temos aqui também o preço justo, mas eu vou mostrar para você como é que faz isso. Aqui, se você for assinante, é só vai aparecer para você aqui o valor, tá? E aqui nós temos um painel, que são os indicadores fundamentalistas, então tem bastante coisa, PL, PSR, P sobre VP, Dividend Yield, margem bruta, EV/EBITDA, EV/EBIT, EBITDA, cargos, dívidas, nossa, tem tudo aqui, tá? Temos que analisar um por um desses fatores aqui para a gente comprar uma ação? Nem todos, tá? Aqui tem ações para ação, tem para fundo imobiliário, então a gente pega o que interessa para a gente. Aqui tem um histórico, né, da empresa, então que você tem, né, todos os detalhes, a gente vai se prender bastante nessa planilha aqui. Mais embaixo você tem aqui um checklist do próprio Investidor 10. Aqui você tem um gráfico, um histórico de dividendos da empresa. Aqui vem as datas, Datacom e a data de pagamento. O que é Datacom? É o prazo máximo que você pode ter para comprar a ação, para você receber na data de pagamento. Aqui tem depois quais são os meses que o Honey paga. Repara, tudo que tiver verdinho são os meses que ele paga. Você consegue fazer um mapa dos meses que as ações vão pagar para vocês, diferente do fundos imobiliários, que o fundo imobiliário paga todo santo mês. E aqui, ó, você vê que ela está pagando 5, 3, 4, 5 vezes ao ano. Então, é um pagamento razoável, tá? Aqui é o payout da empresa, o quanto ela está pagando para a turma, o dinheiro que está saindo. Aqui o teto, tá? Seria o preço teto do Bazin, nós vamos ver também, nós temos isso separado para vocês poderem fazer, não precisa comprar nada. Aqui uma comparação entre ações, tá? A Honey, a SUSB 3, o Klabin. Aqui nós temos os índices, né? Então aqui nós temos a Honey, que é o vermelhinho, e aqui tem o Ibovespa, que é a Bolsa de Ações Brasileira. Então você vê que está muito acima do Ibovespa. Apesar que está caindo aqui nos últimos anos, ela ainda está bem acima. Aqui fala sobre a empresa, é legal ler isso, tá? Aqui tem os dados da empresa, CPF, CNPJ, para declaração de imposto de renda, essas coisas mais. Informações sobre a empresa, patrimônio líquido, valor da firma, ativos, dívida, né? Free float, tag along, tudo isso você vai aprender, tá? Posição acionária da Honey, aqui tem participações habitual, companhia habitual, participações, tá tudo aqui indicado pra gente, ó, ON e PN, tá? Receitas e lucros, tá, ó, receita líquida, aqui é o lucro, ó, lucro versus cotação, e aqui nós temos o resultado dela, ó, a partir dos anos, ó, 2019, dizendo tudo aqui, tá? Se vai crescendo, está diminuindo, tudo aqui a gente analisa. Aí tem a evolução do patrimônio da empresa. Repara que o patrimônio está crescendo, tá vendo?
tá? Cresceu, ou seja, está investindo nela mesmo. Aqui tem balanço patrimonial. Aqui tem uma parte muito importante, tá? São os comunicados. Aqui você tem comunicados, fatos relevantes, você tem RI da empresa, tá? Isso aqui é importantíssimo você ler quando você vai comprar uma ação, tá? Sempre é importante. Aqui vem últimas notícias sobre a empresa, tá? E aqui são as perguntas das pessoas, se vale a pena, se não vale a pena. Isso aqui são pessoas que estão interessadas na empresa. Quais dados nós vamos pegar? Vou mostrar para você passo a passo, para você não ficar perdido. Então, nós temos aqui 3 planilhas, tá? Então, vamos abrir a nossa planilhinha. E essa planilhinha aqui, nós vamos analisar a empresa Rani3, tá? Então, tá aqui, ó, planilha de apoio de escolha de ações, indicadores, Rani3. Aqui tem um espaço que pode se comparar com uma outra empresa. Nós não vamos comparar aqui outra empresa, tá? Nós vamos só analisar a Rani3 hoje, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, o que são os nossos indicadores para essa empresa? O preço, dividend yield, crescimento do lucro, PL, o PIB sobre VP, aqui a multiplicação vai ser automática, margem líquida, o ROI, o dívida líquida sobre o EBITDA e a ação versus a inflação. Ou seja, analisando ela com inflação, como é que ela está. Aqui tem umas dicas, tá? Então, ó, o preço, analisar o preço teto e o preço justo, nós vamos fazer isso em outras 2 planilhas. O dividend yield acima de 6%, quanto maior, melhor. Tá? Então, o ideal é que tenha acima de 6%. Crescimento do lucro, quanto maior, melhor, mínimo de 12% ao ano. O PL deve ser menor que o crescimento do lucro, quanto menor, melhor. O P sobre VP, o ideal é que seja entre 0,85 a 1,25. Por quê? Vamos lá. A ação para estar num preço legal, ela tem que estar valendo 1. 1 representa 100%. Quando ela está com 0,85, significa que ela está com 25% de desconto. 1,25, 25% de acréscimo, ou seja, está com um certo ágio. Por que essa margem de 0,85 a 1,25? Bom, vamos lá. Se tiver muito baixo, por exemplo assim, está com 0,50, cara, a empresa está vendendo a ação dela por metade do preço. É bom demais para ser verdade. Vamos considerar que você é totalmente leigo, não sabe nada. Vamos nos ater então a 0,85 a 1,25, beleza? Lógico, se você puder comprar 0,85 do preço, só dela chegar no preço justo já está ganhando 25%. É um negocião, certo? E lembre, nós temos 2 tipos de empresas em ações, as que pagam dividendos, as pagadoras de dividendos, que nós chamamos de vacas leiteiras, e as de crescimento, que elas pagam ou não pagam, ou pagam pouco dividendo, ok? Qual que é ideal? Depende da sua estratégia. É interessante você ter um pouco das duas. Por exemplo, você tem uma empresa que é vaca leiteira, que te rende um dividendo garantido no ano, e você tem a de crescimento. Por quê? Essa que está em crescimento, como o próprio nome diz, está em crescimento. Ela pode, de repente, estourar lá em cima e faturar uma fortuna. E você vai ter um retorno muito grande, porque vai valorizar a ação e você está com o dinheiro lá. Olha que beleza. É interessante. Você quer dividendo todo mês? Não é ação, é fundo imobiliário. Nós vamos fazer também uma análise disso aqui. Não hoje, tá? Hoje nós vamos nos ater apenas a analisar a Rani, tá? E vamos fazer as nossas considerações e vamos ver se compensa ou não comprar ela ou continuar comprando, ok? Vamos lá então. Então nós temos aqui a nossa planilha. A primeira coisa a fazer é pegar o preço. Então voltamos lá no Investidor 10 e o preço dela 7,64. Vamos preencher lá então. O próximo é o Dividend Yield. Vamos lá no Dividend Yield dela. O Dividend Yield dela está em 7,31. Cuidado com isso aqui, tá, gente? Por que cuidado? Esse 7,31 é o Dividend Yield anual desse ano. Não significa que é o que a empresa paga de verdade ao longo de vários anos, porque nós somos o quê? Investidores de longo prazo. Então nós precisamos pegar aqui para fazer essa conta a média, não o que está pagando esse ano. Pode ser que você esteja pagando muito, pode ser que esteja pagando pouco. Então nós temos que analisar a média. Aonde nós vamos ver isso? Vamos lá de novo no Investidor 10 e você vai ver. Então ó, aqui tem o Dividend Yield 7,31. A gente vai clicar nesse gráficozinho aqui, ele vai aparecer para a gente. Olha só,
ela já foi 4,20 em 2014, chegou a zero em 2016, voltou a zero em 2018, chegou em 2022 a 7,94 e hoje está em 7,22. Qual que é a sua média? 3,54, está marcado aqui, tá vendo? Então vamos marcar 3,54. Voltamos lá para a nossa planilha. Então marcamos aqui 3,54. Vamos agora ao crescimento do lucro. Do lucro de 5 anos é de 163,63. Repare, é um valor extremamente alto. 163, 63. Vamos marcar lá então. PL, vamos lá no PL. O PL atual é de 11,96. O P sobre VP. P sobre VP, 1,46. Repara que já dá de forma automática para a gente aqui o PVP vezes o PL, 17,46. O que diz aqui nas nossas dicas? Abaixo de 2,5, quanto menor, melhor. Então tá abaixo, tá legal. Vamos lá para a margem líquida, 9,71. O ROI, 12,18. Dívida líquida, EBITDA, vamos lá, 2,23. E por último, ação versus inflação. Onde a gente vê isso? Vamos lá buscar aqui, pessoas. Nós temos o IPCA, que é a inflação. Então, ó, em relação à inflação, olha só quanto está a empresa, tá vendo? Ó? Nós temos a Rani com 253% e a inflação em 33%. Então, está 220% acima, é muita coisa, né? Então, vamos por aqui, ok. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês também é lá em cima, aqui, ó, no nosso gráfico, o que é aqui, ó. Vamos reparar nisso aqui, vamos analisar esse gráfico. Então, olha só, pessoas. Nós temos aqui a cotação dela em 1 ano. Vamos ver o que acontece com ela em 5 anos. Olha o comportamento do gráfico, analise isso. Ele sobe e cai, o que é normal, é a oscilação do mercado. Mas repara, ela cai, mas vai subindo, tá vendo? Tá subindo aqui, é que ela começou a cair e descendo. Vamos ver em 10 anos como é que tá esse movimento. Olha isso. Então essa queda aqui dela, ó, já foi um pico dela em 2022, tá vendo? Então, ó, é uma empresa que parece com um histórico muito interessante. Vamos voltar lá e vamos analisar. O que fala aqui do preço? O preço dela dá 7,64, isso para a gente analisar o preço teto e o preço justo. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. O dividend yield, 3,54, acima de 6%, quanto maior melhor, ou seja, ela não está atingindo isso. Crescimento do lucro, quanto maior melhor, mínimo de 12% ao ano. E nós estamos aqui com 163% ao ano. É mais do que 10 vezes que é o ideal para a gente. Então tá ótima essa parte aí. Aí vamos para o PL. O PL está 11,96. Deve ser menor que o crescimento do lucro. Tá? 11,96 dá nem 10%. Está abaixo de 10%. Então está ótimo o nosso PL aqui. Vamos agora para o P sobre VP. Diz que o ideal é estar entre 0,85 a 1,25. Está acima. O PVP vezes o PL diz que tem que estar abaixo de 22. Quanto menor, melhor. Está abaixo de 22, não é tão abaixo de 22, mas é abaixo. Aí nós temos a margem líquida, que o ideal é que seja sempre positivo e acima de 15%. O nosso é positivo, mas está abaixo de 15%. Vamos para o ROI, 12,18, sempre positivo, mínimo de 10%. Aí nós temos a dívida EBITDA, né? Está marcando 2,23 e deve ser menor que 3,5. Então tá legal essa informação, muito bom. E por último, mas não menos importante, né? Ação versus inflação. Precisa ganhar da inflação. E está ganhando assim disparadamente. Então no final da nossa análise, nós temos aqui inicialmente 3 pontos de atenção, mas alguns pontos muito favoráveis, principalmente o crescimento do lucro, ou seja, tem potencial disso aqui crescer. Se isso aqui cresce, automaticamente o dividend yield vai crescer, tá? Então, é uma questão para se pensar. Vamos analisar agora o preço teto e o preço justo. Vamos lá. Então aqui, pessoal, nós temos essa outra tabela que nós vamos preencher, tá? Então aqui nós vamos pegar a média dos últimos 5 anos e essa tabelinha aqui vai ser preenchida automaticamente. O histórico de dividendo, tá?
dividendos pagos, tá, pessoas? Então é só clicar aqui e você modifica, tá, de porcentagem para dinheiro. Então, ó, repara que a média deu de 39 centavos nesse período. Nossa, mas só paga 39 centavos? 39 centavos por cota. Se você tiver uma cota, 39 centavos. 2 cotas é o dobro, 3 cotas o triplo. 10 cotas, R$ 3,90. 100 cotas, R$ 39,00. 1.000 cotas, R$ 390,00. Então, olha só. O preço teto da empresa, da ação, deveria ser R$ 6,43. Quanto que nós estamos pagando nela mesmo? R$ 7,64. Então, ó, nós estamos pagando acima do teto. Só que aí vem um detalhe muito importante, pessoas. Isso aqui é o preço teto. O preço teto, ela é muito indicada para empresas que pagam dividendos. Ou seja, se você está atrás de uma empresa que paga dividendo, esse preço teto aqui da Honey está muito alto, né? Que estão cobrando muito em relação ao que deveria ser. Mas a Honey não é uma empresa pagadora de dividendo. Vocês viram que tem histórico recente de pagamento de dividendo. E os dividendos dela estão crescendo ao ano. Você viu que ela tem 160 e poucos % de chance de melhorar isso. Então ela está uma empresa que está crescendo. Então o preço teto para empresas que estão crescendo não se considera, tá? Você só considera preço teto para empresas pagadoras de dividendo. Petrobras, por exemplo. Como nós analisamos aqui, vimos que o preço teto dela está muito abaixo do valor que está sendo vendido, vamos então considerar outro índice. Esse outro índice é o que nós chamamos de preço justo de Benjamin Graham. Então vamos lá. Então o índice de Graham de 2,5, aqui nós vamos colocar o lucro por ação e vamos colocar o valor patrimonial da ação. Ele já vai fazer uma conta para a gente e vai dar um valor aqui, se é o preço justo ou não. Aí o que acontece? Esse valor aqui ainda você tem uma margem de segurança de 30%, 20% e 10%. Vamos achar então o lucro por ação, o LPA. Voltamos lá ao investidor 10, LPA 0,64. Então vamos marcar esse índice lá. E agora vamos marcar o VPA. O VPA está logo em cima. Então aqui, ó, VPA 5,22. Então olha só, o preço justo é 8,67. E nós pagamos pela empresa, estamos pagando por ela, 7,64. Opa, então está dentro. Então a pergunta é, a Irani é uma empresa boa de se investir? Por essa análise, nós podemos concluir que sim, ela vale a pena investir, né? Não entenda isso como uma recomendação, porque nós não estamos recomendando nada. Tá? Nós estamos analisando e mostrando para você como é que a gente faz essa análise inicial. Tá? Tem ainda outras coisas para você pesquisar, mas pelo menos você ter uma ideia do que como se faz é interessante. Tá? Você acompanhar esse método ajuda? Ajuda. Agora me diz você, se tem umas planilhinhas dessa aí já preparado na mão para poder fazer toda a análise de um investimento, de uma ação? Diz aí, você não tem? Se se interessa em ter essas aqui, eu posso disponibilizar para você nos próximos vídeos. Deixe nos comentários aí, eu ponho para vocês as planilhas, ok? E aí você pode analisar qualquer empresa e você tomar as suas decisões. Depende só de você aonde você vai investir ou não vai investir. A responsabilidade é sua, não é de ninguém, tá ok? Então, pessoas, analisem, olhem com calma, vejam se é interessante para você, se não é interessante. Se você tem bastante idade, acho que se não, eu não tenho expectativa de ver mais 10 anos, 15 anos, talvez não seja interessante uma empresa em crescimento. Talvez seja interessante uma empresa pagadora de dividendos. Você tem tempo, você é jovem, você tem 20, 30 anos, você tem tempo para dar com pau. Então o que acontece? Você pode investir em empresas de crescimento que você vai pegar um fruto lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, deixa nos comentários, que assim que possível eu retorno para vocês. Ok? O vídeo de hoje era isso. Espero ter contribuído com vocês, ter ajudado a vocês a enxergar um pouco melhor sobre esse mundo de ações. E vamos até o próximo vídeo, ok? Fui!